Existem 6 frases que, no momento exato em que saem da boca da sua parceira, deveriam ativar todos os seus alarmes internos. Não amanhã. Não depois de outra conversa sincera. Não depois de promessas vazias ou tentativas de consertar o que já está quebrado. Naquele mesmo instante. Porque não são palavras inocentes nem erros do momento. São janelas diretas para como ela te percebe no mais profundo. E uma vez que você as escuta com atenção, não pode mais ignorá-las. Entender seu verdadeiro significado transforma a decisão de ficar em algo desconfortável, a aceitação consciente da sua própria degradação. Muitos homens as toleram acreditando que fazem parte da linguagem emocional, que é assim que as mulheres falam. Mas a realidade é muito mais perturbadora. Essas frases não são ditas por acidente. São ensaiadas, medidas e lançadas com intenção. Ela observa como você reage, avalia quanto desprezo você está disposto a suportar e ajusta cada palavra, para causar o maior impacto possível. Não é emoção transbordante. É uma estratégia silenciosa, que marca o início de um conflito que poucos reconhecem a tempo. Esta frase não é uma opinião nem uma sugestão inocente. É uma ferramenta de manipulação tão antiga quanto os próprios relacionamentos. Um homem de verdade faria isso. Um homem de verdade pagaria aquilo. Um homem de verdade não reclamaria. Um homem de verdade permitiria que eu revisasse o celular dele. Preste bem atenção. Nunca fala de valores, de caráter ou de respeito mútuo. Sempre aponta para a obediência. Seu objetivo não é descrever o que você é, mas sim te empurrar para se tornar o que ela quer naquele exato momento. E o mais perigoso é que essa frase ataca diretamente uma insegurança profunda que muitos homens carregam. A dúvida silenciosa se são homens o suficiente. Ela sabe disso. Sabe que questionar sua masculinidade desperta algo primitivo, quase automático, que te impulsiona a demonstrar, a se justificar, a ceder. Mas aqui está a armadilha. A definição de homem de verdade nunca é estável. Hoje significa comprar uma bolsa cara para ela. Amanhã significa não precisar de sexo. Na semana seguinte, renunciar aos seus amigos. Os limites se movem constantemente porque o jogo é projetado para que você sempre perca. Não importa o quanto você faça, nunca será suficiente, porque o objetivo muda em função dos desejos dela. Já vi homens passarem anos tentando alcançar essa imagem impossível. Um deles ouvia diariamente frases como: "Um homem de verdade apoiaria meus sonhos", enquanto ela se recusava a trabalhar e chamava as compras de sua vocação. "Um homem de verdade entenderia", dizia depois de uma infidelidade. "Um homem de verdade perdoaria", acrescentava depois de destruir objetos durante uma discussão. Passou 3 anos tentando se tornar esse homem ideal, até que compreendeu algo devastador. Homem de verdade significava apenas alguém que obedecia sem questionar. A resposta correta para essa frase é mais simples do que parece e muito mais poderosa do que você imagina. Não discutir. Não defender sua masculinidade. Não tentar provar nada. Simplesmente aceitar as palavras dela e responder com calma. Então vá e encontre-o. Porque alguém que te ama não usa sua identidade masculina como uma arma. Não questiona seu valor fundamental para manipular seu comportamento. O fato de ela fazer isso revela tudo sobre o caráter dela e absolutamente nada sobre o seu. Quando essa frase aparece, a máscara cai completamente. Não há mais ambiguidade nem duplos sentidos. Em uma única pergunta, ela deixa claro como te vê, não como uma pessoa, não como um companheiro, mas como uma ferramenta. Alguém útil enquanto cumpre uma função específica. No instante em que deixa de servir, seu valor desaparece. Para que preciso de você? Não é uma pergunta real. É um veredito. É a confissão aberta de que sua presença na vida dela está condicionada ao que você agrega, não a quem você é. Essa frase revela uma mentalidade profundamente transacional. É como se estivesse avaliando o seu desempenho,
medindo se você continua justificando o esforço de tê-lo por perto. Mas um relacionamento não é um contrato de trabalho. O amor não deveria depender de resultados nem de benefícios. Quando alguém te pergunta por que precisa de você, na verdade está dizendo que não te deseja. Deseja o que você proporciona. E no momento em que outro puder oferecer algo melhor, você será substituído sem remorsos. Geralmente surge quando você se recusa ou não consegue cumprir uma exigência. Você não pode pagar a viagem que ela quer. Então, para que preciso de você? Você não está disposto a faltar ao aniversário da sua mãe por um capricho alheio. Então, para que preciso de você? A frase não busca diálogo. Busca gerar pânico. Quer que você corra para demonstrar seu valor, que se esforce mais, que se sacrifique até recuperar sua utilidade. É terrorismo emocional disfarçado de sinceridade. Um homem ouviu essas palavras no dia em que perdeu o emprego. 8 anos de casamento, 2 filhos, e em vez de apoio, recebeu uma pergunta devastadora. Se você não pode mais prover, para que preciso de você? Não houve um "vamos superar isso juntos", nem um "isso é temporário". Apenas a redução brutal de sua existência a uma função econômica. Conseguiu emprego meses depois, mas algo se quebrou para sempre. Hoje está divorciado e com alguém que o vê como um ser humano, não como um salário. Essa frase opera em vários níveis. Reduz você ao que faz. Faz você se sentir substituível. E insinua que ela está te fazendo um favor ao ficar. E o mais grave, te obriga a justificar seu direito de estar lá. Em um relacionamento saudável, sua presença é desejada, não é defendida, não é negociada, não é submetida à avaliação. Quando alguém te pergunta por que deveria precisar de você, já te disse tudo o que você precisa saber. Essa pode ser a frase mais devastadora de todas. Porque não ataca o que você faz, mas a intenção por trás. Você faz algo com carinho, com iniciativa, com o desejo genuíno de cuidar ou ajudar. E a resposta é fria, cortante, demolidora. Eu não te pedi isso. Naquele instante, todo o seu esforço é anulado. Não importa o tempo, a energia ou a preocupação que você dedicou. Para ela, não valem nada. Essa frase não apenas rejeita o gesto, rejeita a própria ideia de que você possa amar de forma autônoma. Reduz você de companheiro a simples executor de ordens. Já vi homens se quebrarem por dentro, ouvindo isso repetidamente. Um sábado você conserta o carro dela para que ela esteja segura. Eu não te pedi isso. Você a surpreende com flores depois de uma semana difícil. Eu não te pedi isso. Você cuida das crianças para que ela possa descansar. Eu não te pedi isso. Cada vez que acontece, a mensagem é reforçada. A iniciativa é punida. O cuidado é indesejado. O esforço espontâneo é inútil. Pouco a pouco você aprende que fazer algo por amor tem consequências negativas. Essa frase tem um efeito especialmente corrosivo, porque elimina a gratidão do relacionamento. E sem gratidão, nada funciona. Quando alguém para de agradecer, para de te ver. Suas ações passam a ser obrigações. Sua dedicação é dada como certa. Sua presença se torna invisível. E quando a gratidão morre, o amor já está agonizando, embora ninguém o diga em voz alta. O dano psicológico é profundo. Muitos homens expressam amor resolvendo problemas, protegendo, antecipando necessidades. Quando isso sempre se depara com um "eu não te pedi isso". Não apenas o ato é rejeitado, a própria forma como esse homem ama é rejeitada. É como dizer a ele que sua maneira de cuidar é incorreta, incômoda, indesejável. Não é uma crítica construtiva, é uma anulação emocional. Com o tempo, muitos param de tentar. Para que se esforçar se tudo será descartado? E então acontece o cruel paradoxo. Quando param de fazer, quando se apagam, ela os acusa de não se importar, de terem mudado, de não serem mais atenciosos. O que antes ela rejeitava quando dado livremente, agora exige quando já não existe. Nunca foi pelos atos. Sempre foi pelo controle.
Antes de continuar, algo precisa ficar bem claro. O mal-estar hormonal é real. A dor física existe. As variações emocionais existem. Negar isso seria desonesto. Mas o que aqui se aponta não é a biologia, mas o uso dessa biologia como desculpa universal para justificar qualquer conduta ofensiva. Há uma diferença enorme entre pedir compreensão e reivindicar imunidade total. A frase "estou com TPM" se torna perigosa quando aparece sempre depois do dano, nunca antes. Não é usada para explicar, mas para evadir responsabilidade. O padrão costuma se repetir: gritos prolongados, insultos, humilhações, e só depois chega a justificativa. Desculpe, eu estava com TPM. Telefones quebrados, cenas violentas, comentários cruéis dirigidos à sua família. E a mesma frase aparece como um escudo. Não busca entendimento, busca encerrar o assunto. Transformar o abuso em algo intocável, porque questioná-lo faria você parecer insensível ou ignorante do corpo feminino. Esse é o verdadeiro mecanismo de controle. Você sabe que, se protestar, será visto como o vilão. Já vi casos extremos. Um homem cuja parceira usava a TPM para justificar infidelidades, gastos descontrolados e ataques verbais constantes. Durante uma semana por mês, não havia limites nem consequências. Tudo era permitido. Isso não é um relacionamento. É uma situação de reféns com calendário. A mensagem implícita é clara. Durante certo tempo, suas emoções não importam, sua dignidade não conta, e sua função é aguentar em silêncio. Compreender o mal-estar físico não significa aceitar o maltrato emocional. Cada adulto é responsável por regular seu comportamento, mesmo quando atravessa momentos difíceis. Os hormônios explicam sensações, não autorizam a crueldade. Usá-los como desculpa sistemática não é vulnerabilidade, é manipulação. E o mais prejudicial é que te coloca em uma posição impossível. Se você fala, é insensível. Se você cala, se destrói por dentro. Essa frase costuma aparecer quando o relacionamento já não se encaixa com a fantasia que ela tinha na cabeça. Não é um comentário espontâneo. É uma acusação carregada de ressentimento. Ao dizer, perdi meus melhores anos com você, ela não está apenas expressando frustração. Está reescrevendo toda a história compartilhada. Tudo o que foi vivido, construído, superado juntos, fica reduzido a uma perda, a um erro do qual ela se apresenta como vítima. O mais inquietante é que, na maioria dos casos, esses anos perdidos foram cheios de sacrifícios da sua parte. Apoio econômico, mudanças de planos, paciência durante crises pessoais, acompanhamento em momentos difíceis. No entanto, quando essa frase aparece, nada disso conta. Suas expectativas não cumpridas se tornam sua culpa. Talvez esperasse casamento antes, mais dinheiro, uma vida diferente. Mas em vez de reconhecer que nunca disse isso claramente, decide te acusar de não ter se tornado o homem da fantasia dela. A armadilha aqui é emocional. Empurra você para se defender, para enumerar tudo o que você fez, para tentar provar que esses anos não foram um desperdício. Mas discutir é inútil. Quando alguém decidiu ver todo o relacionamento como um erro, nenhum argumento a fará mudar de opinião. Ela já ajustou o relato para se apresentar como a parte prejudicada. A resposta mais saudável é também a mais difícil: aceitar as palavras dela e ir embora. Se estar com você foi uma perda, então continuar juntos seria perder ainda mais tempo. Não é preciso justificar nada, nem convencê-la do contrário. Alguém que vê sua história compartilhada como um desperdício já abandonou emocionalmente o relacionamento. Ficar só prolonga uma ferida que não vai cicatrizar. Essa frase é o último movimento no jogo de poder. Quando aparece, já não há intenção de dialogar nem de resolver nada. É um desafio direto. Uma mensagem clara. Ela está convencida de que você não vai embora. Acredita que você não tem opções, que o medo, o costume ou as circunstâncias te mantêm preso.
Ao dizer, se não gosta, procure outra, ela não está convidando a uma separação tranquila. Está apostando na sua fraqueza. O que está por trás é uma segurança arrogante. Ela sabe que a situação te machuca, sabe que você está desconfortável, mas também acredita que você não fará nada a respeito. Essa confiança nasce de algo concreto: dependência emocional, pressão familiar, filhos em comum, dinheiro, status ou simples desgaste psicológico. A frase não é dita com tristeza nem com medo de te perder. É dita com desprezo, com a certeza de que você não terá coragem de atravessar a porta. Muitos homens a escutam quando apontam um limite legítimo. Quando questionam gastos excessivos, falta de respeito ou mudanças drásticas no relacionamento. Em vez de assumir responsabilidade, ela devolve a bola com este ultimato. Não é, vamos conversar. Não é, entendo o seu mal-estar. É aceite-me assim ou desapareça. E o mais cruel é que, muitas vezes, ela diz isso sabendo que ir embora teria um custo enorme para você. Um homem suportou anos de abuso financeiro depois de ouvir essa frase. Dívidas acumuladas, discussões constantes, humilhação silenciosa. Ele ficou com medo de perder os filhos. Ela sabia disso. E essa certeza lhe deu ainda mais poder. Mas essa frase, por mais dura que seja, também é uma revelação. Ela está te dizendo exatamente o que fazer. Está te dando permissão para ir embora. O verdadeiro choque não é ouvi-la, mas descobrir o que acontece quando, pela primeira vez, você decide levá-la ao pé da letra. Se você observar essas 6 frases em conjunto, aparece um padrão impossível de ignorar. Todas revelam uma pessoa que não te vê como um ser humano completo, mas sim como um recurso. Você não é um companheiro, é uma função. Um meio para cobrir necessidades emocionais, econômicas ou sociais. Seus sentimentos não importam, seus limites atrapalham. Seu valor depende do quão útil você é a cada momento. E quando você deixa de cumprir essa função, passa a ser dispensável. Essas frases não são erros nem deslizes. São provas. Cada uma é um teste silencioso, projetado para medir quanto desprezo você está disposto a tolerar, quanto você pode se diminuir sem ir embora, quanto você pode duvidar de si mesmo enquanto continua lá. Cada vez que você aceita uma dessas frases sem reagir, ensina que esse tratamento é aceitável. Ensina que não há consequências. E o que não tem consequências se repete e se intensifica. O problema é que muitos homens foram educados para suportar. Foi-lhes dito que devem ser compreensivos, pacientes, fortes, que os relacionamentos implicam sacrifício e que esse sacrifício quase sempre recai sobre eles. Glorifica-se a ideia de aguentar tudo por amor, como se o sofrimento fosse uma prova de compromisso. Mas não é. É um sinal de que algo está profundamente quebrado. Uma mulher que te ama não questiona seu valor para te controlar. Não avalia sua utilidade como se você fosse uma ferramenta. Não despreza seus esforços. Não usa desculpas para justificar a crueldade. Não reescreve a história para te culpar. Nem te desafia a ir embora com a certeza de que você não fará isso. Quando essas frases se tornam habituais, você não está em um relacionamento. Está em um processo de desgaste lento que erode sua autoestima sem que você mal perceba. A maioria dos homens acredita que a solução para essas frases é discutir, explicar-se melhor ou se esforçar mais. Mas aí está o erro. Essas frases não são convites ao diálogo. São declarações, sinais claros de que, emocionalmente, ela já se foi. Quando você decide ir embora, não acontece uma cena heróica nem uma vitória imediata. A primeira coisa que aparece é a dúvida. Você se pergunta se exagerou, se foi muito duro, se talvez deveria ter aguentado um pouco mais. Essa confusão é normal. É o efeito residual de um relacionamento baseado na manipulação emocional. Curiosamente, quando você dá o passo de ir embora, algo muda de forma radical. De repente, ela se lembra do seu valor. Aparecem desculpas, promessas,
palavras que antes nunca chegavam. Não porque tenha havido uma transformação profunda, mas porque ela perdeu o controle. O que você vê não é amor renovado, é pânico. O desprezo não desaparece, apenas se esconde. E se você voltar, essas mesmas frases retornarão, quase sempre com mais força. Ir embora tem um custo, ninguém nega. A solidão, desconforto, medo do futuro. Mas ficar tem um preço muito mais alto. Sua autoestima, sua saúde mental, sua paz interior. E com o tempo, sua identidade. O desgaste é silencioso, mas constante. Cada dia que você tolera o intolerável, se acostuma um pouco mais a viver em um estado de tensão permanente. E isso acaba afetando tudo: seu trabalho, seu corpo, sua capacidade de aproveitar a vida. Ir embora não é fugir, é escolher a si mesmo. É entender que você não pode salvar um relacionamento onde seu valor está sempre em discussão. A dor de ir embora é intensa, mas temporária. A dor de ficar é lenta, profunda e permanente. E muitos homens só a compreendem quando já perderam anos que nunca voltarão. Todas essas frases têm algo em comum. Não aparecem por acidente. São revelações. Mostram uma pessoa que não te vê como um igual, mas como um recurso, uma função, algo útil enquanto serve aos seus interesses. Cada vez que você as tolera, envia uma mensagem silenciosa: que sua dignidade é negociável, que seus limites podem ser cruzados, que seu valor pode ser questionado. Com o tempo, essa mensagem não é recebida apenas por ela. Você a interioriza. Começa a acreditar que talvez mereça menos, que aguentar é parte do amor, que sofrer demonstra compromisso. Mas não é assim. O verdadeiro compromisso começa com você. Quando você decide não aceitar essas frases, algo muda profundamente. Não porque o mundo se torne mais fácil, mas porque você se torna mais claro. Para de justificar o desprezo. Para de confundir amor com sacrifício constante. Começa a reconhecer os sinais antes que eles te destruam. E, curiosamente, quando seus padrões aumentam, as pessoas ao seu redor também mudam. Nem todo mundo desaparece. Apenas aqueles que se beneficiavam de você não ter limites. Agora quero ouvir você. Já ouviu alguma dessas frases? Qual te marcou mais? O que você fez naquele momento e o que aconteceu depois? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outros a reconhecer o que talvez ainda não ousam ver. Falar sobre isso não é fraqueza. É o primeiro passo para recuperar o respeito que você nunca deveria ter perdido.